Boa noite a todas e todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversações. Hoje vamos receber o professor Luiz Carlos Bresser Pereira, uma honra, um prazer, uma alegria recebê-lo aqui. É uma parceria do canal Conversações Filosóficas com o canal Conversar, representado pela Regina Lima. E recebemos também o professor Arthur Barrio Nuevo e a professora Cristina Helena Pinto de Mello, que vão ajudar aqui nessa entrevista de hoje. Muito obrigado, professor Bresser. Eu vou passar para a Regina fazer a primeira pergunta, e daí a gente começa essa entrevista aqui. Regina. Obrigada, Caio. Obrigada, professor Bresser, pela sua presença. Eu ouvi o senhor falando numa entrevista para o Valfrido Vardi e para o Reinaldo Azevedo que o nacionalismo étnico é um horror. E agora a gente está vendo aí o Trump colocando em prática, né, uma política bem complicada, para dizer o mínimo. E aí eu gostaria de saber se ele, no final das contas, não vai acabar prejudicando os Estados Unidos com tudo que ele vem anunciando, tentando fazer, né? Eu acho que sim. Quer dizer, o Trump é um desenvolvimentista, mas um desenvolvimentista, não é, de direita, se não de extrema direita. É um homem totalmente arbitrário, não se sabe o que sai da cabeça dele, né? Então ele é totalmente imprevisível também. Então, esse tipo de... E ele está fazendo um governo que, a meu ver, vai prejudicar os Estados Unidos, é claro. Não é? Ele acha, por exemplo, que deportando não sei quantos milhões de imigrantes, ele vai melhorar a economia dos Estados Unidos. Vai criar um problema grave lá dentro, porque essa mão de obra que existe lá é necessária para eles. Ele acha que pode aumentar tarifas quanto ele quiser, né? Isso vai reduzir o comércio dos Estados Unidos com o resto do mundo de maneira muito séria. Quer dizer, e quem vai aproveitar disso é a China. Mas ele também já elevou tarifas da China. Pode levar, né? O que adianta? Quer dizer, a China já levantou tarifas contra ele, né? Ou seja, replicou, e não tem... De forma que nada indica que essa política vai dar certo. Quer dizer, não há dúvida que os Estados Unidos precisava abandonar o neoliberalismo. E abandonou isso já. Começou com o próprio Trump em 2017, e isso foi confirmado pelo Biden. Então, nesses últimos 8 anos, houve uma importante mudança na política americana. Mas é uma mudança que tem que ser feita com critério e com equilíbrio. E agora, nesse segundo governo, ele está, né, mandando brasa de maneira alucinada, né? Então, tem que voltar para trás toda hora. É uma coisa realmente lamentável. Mas, em que pese que o Trump seja uma pessoa mais intempestiva, essa situação que os Estados Unidos enfrenta, né, de desindustrialização e de desigualdade, de um desequilíbrio forte nas transações comerciais com a China, em parte, alguns acham que foi um erro estratégico de acharem que a China não passaria de uma plataforma para empresas americanas. Mas, em parte, isso também se explica por uma condição de doença holandesa, não? Doença holandesa americana? Sim. Mas isso é muito complicado agora explicar para... Tem um elemento de doença holandesa que faz com que a taxa de câmbio nos Estados Unidos seja permanentemente apreciada. Quer dizer, e os americanos, eles há muito tempo, quer dizer, mas, por outro lado, existe uma escolha, porque os Estados Unidos não só não está interessado em neutralizar a doença holandesa que ele tem, né, mas
Quer dizer, ele acha ótimo ter um déficit em conta corrente bem elevado. Né? Por quê? Porque isso significa maior consumo. Então, se ele for acabar... E caiu. Talvez tenha encostado, porque eu acho que ele estava segurando com a mão o celular, né? Uhum. Cristina, se você puder explicar, talvez nem todas as pessoas que estão nos assistindo saibam o que é a doença holandesa. Se você puder aproveitar e explicar enquanto ele não retorna, por favor. Eu fiz essa pergunta especialmente endereçada a uma preocupação do professor Luiz Carlos, em que ele enxerga que existe uma tendência caracterizada pela doença holandesa a trazer trocas desiguais, né? Eu vou usar esse termo. Ou seja, a vantagem que um país tem em produção de produtos primários, né? Produtos de mineração ou de agricultura, muitas vezes suprimem desse país a condição de industrialização. Eu estive fora, vocês perceberam? Voltou. Professor Bresser, eu aproveitei e pedi para a professora Cristina Helena explicar para quem está nos assistindo, que talvez nem todos soubessem do que se tratava a doença holandesa. Eu tentei mais ou menos. Tá bom. Mas eu estou dizendo que os Estados Unidos não têm interesse em diminuir o déficit em conta corrente, porque isso quer dizer mais consumo para a população americana. Ora, vamos dizer que ele acabasse com esse déficit em conta corrente, né? O que ia acontecer? Isso ia piorar, quer dizer, o padrão de vida dos consumidores americanos. É isso que ele quer? Não. Também não bate essa política. Eu queria pensar um pouco nas consequências para os países de desenvolvimento desse, digamos, fim do neoliberalismo e do fechamento, pelo menos é uma intenção, da economia americana, né? Se a gente pegar o desenvolvimento brasileiro dos anos 30 até os anos 80, foi um desenvolvimento voltado para o mercado doméstico. Depois, nós paramos, né? Os países asiáticos, né, aproveitaram o chamado período do neoliberalismo, especialmente a China, para exportar muito, né? E foi realmente um canal importante de desenvolvimento econômico para os países asiáticos, né? O que vai ser agora? Quais são os caminhos, né, pensando aqui ainda do ponto de vista do novo desenvolvimentismo, para o desenvolvimento dos países da América Latina ou outros da África, por exemplo, que ainda são subdesenvolvidos, né? Sabendo que esse canal de expandir o crescimento, estimular o crescimento via exportações fica fechado. Será que para nós seria possível, de novo, voltar a uma política de substituição de importações? Qual é o caminho para os países que ainda estão em desenvolvimento? Quer dizer, você está dizendo que o desenvolvimento da China dependeu da abertura dos Estados Unidos e dos Estados Unidos aceitarem ter um déficit em conta corrente muito grande com ela. Ter um déficit comercial com ela muito grande, não é conta corrente. Quer dizer, eu não creio que o Brasil, para voltar a se desenvolver, precise ter um superávit comercial com os Estados Unidos ou com quem quer que seja. Quer dizer, quando você tem um superávit comercial, é sinal que você está usando uma taxa de câmbio depreciada, né? Em todo o trabalho que eu tenho desenvolvido sobre o novo desenvolvimentismo, eu não assumo a necessidade de ter uma taxa de câmbio depreciada, quer dizer, de ter um dólar
alto. Quer dizer, eu entendo que a taxa de câmbio deve ser competitiva. E eu defino muito claramente o que é uma taxa de câmbio competitiva. É aquela que torna competitivas as empresas que usam a melhor tecnologia. Quer dizer, quando há doença holandesa, você tem que ter duas taxas de câmbio. Uma taxa de câmbio geral, né, que no caso do Brasil, como é um exportador de commodities, é definida pelas commodities e precisa ser competitiva para as commodities, e precisa ter uma segunda taxa, que é a taxa de câmbio específica para a indústria. Quer dizer, e essa, então, depende de você ter uma política que eu chamo de neutralização da doença holandesa. Mas eu não prevejo em nenhum momento, Arthur, você ter uma taxa de câmbio genericamente depreciada. Não. Nem pretendo que a taxa de câmbio de equilíbrio industrial, que é específica para a indústria, seja também depreciada. Eu quero que ela seja competitiva. Perfeito. Eu só vou fazer uma outra pergunta que está relacionada com essa, depois eu passo para os outros entrevistadores, que é o seguinte: o desenvolvimento econômico, né, sendo aqui um pouco keynesiano, ele depende de uma demanda que está em crescimento. Né? A China, que era um país bastante pobre quando começou o seu processo de abertura, era um país com uma renda per capita bem baixa, como, aliás, eram os chamados tigres asiáticos. A maneira... Você quer dizer, era, Arthur, não é mais. Não é mais, mas era. Quando começaram, eram. Né? E sim, o que eles aproveitaram, então, já que a demanda doméstica deles era pequena, né? O que eles aproveitaram para impulsionar o crescimento deles? Claro que o investimento veio junto. Foi o estímulo às exportações. Né? Sim. O Brasil é um país de renda média, mas cuja renda cresce muito pouco, a renda per capita, então, cresce quase nada, há muitos anos. Né? E, certamente, para a gente retomar o crescimento, além de ter os preços macroeconômicos no lugar, nós precisamos ter uma fonte de demanda. Né? Como é que o Brasil poderá estimular o crescimento econômico? O mercado doméstico está com uma renda estagnada. Né? O investimento não tem sido estimulado por uma série de fatores, né? Juros, câmbio, etc. Como é que, além de se resolver o problema macroeconômico, se pode criar um regime de acumulação, vamos chamar assim, que estimule esse desenvolvimento industrial? Olha, a sua pergunta é a mesma que você fez anteriormente, mas de outro jeito. Mas de qualquer forma, eu também vou dar uma outra resposta. Quer dizer, no plano das relações externas, não é? O que você naturalmente pode fazer é usar a estratégia de ter uma taxa de câmbio, em geral, depreciada. Não é? Foi o que a China fez, porque ela não tem doença holandesa, isso ajudou muito a ela, e ela manteve permanentemente superávites em conta corrente. Quando você mantém superávit em conta corrente, isso significa que a sua taxa de câmbio está depreciada. Né? O Brasil também podia querer fazer a mesma coisa. Ou podia querer fazer isso só em relação ao equilíbrio industrial. Para fazer em relação ao equilíbrio industrial, quer dizer, a forma de neutralizar a doença holandesa e fazer com que nós não temos atualmente. A doença holandesa só aparece de tempos em tempos. Quer dizer, a última vez que nós tivemos... O último ciclo de doença holandesa terminou em 2015. Desde então, nossa taxa de câmbio está competitiva. Mas nós podíamos querer que a taxa de câmbio fosse mais do que competitiva. Mas isso vai dar muita renda para as commodities e não vai ajudar muito a indústria.
Então, a gente queria, vamos dizer, vamos conseguir fazer isso só com o equilíbrio industrial. Isso é possível. Quer dizer, se você faz um mecanismo e chega à conclusão de que as tarifas... Eu tenho uma proposta de tarifa única, uma reforma tarifária. Então, além da tarifa comum, haveria uma tarifa única exatamente para neutralizar essa doença holandesa. E nessa tarifa única, nós poríamos um viés para que ela tivesse um viés de depreciação. Isso aí, então, daria um impulso maior para a indústria, sem dúvida. O que eu tenho falado é uma coisa um pouco diferente. Eu não falei sobre isso desse jeito que eu estou falando agora. Não propus isso em lugar nenhum. Mas eu disse o seguinte, é que a indústria brasileira, nesses 40 anos, agora mais que 40 anos, 45 anos, sofreu um processo de deterioração muito grande. Quer dizer, então, a produtividade não aumentou, né? E realmente a nossa indústria, que lá por volta de 1980 era razoavelmente competitiva internacionalmente, estava exportando bastante, quer dizer, hoje não é competitiva, porque ficou para trás e não se modernizou suficientemente. Então, a solução seria ter um modelo de substituição de importações para a indústria. Ou seja, criar uma tarifa adicional, não era mesmo que aquilo que eu falei de outro jeito, criar uma tarifa adicional, uma tarifa para estimular a substituição de importações, porque a nossa indústria virou infante outra vez. Então, mas dá na mesma, a rigor isso dá na mesma que eu falei anteriormente, daquele viés. E nós temos algum projeto para ajudar a dar força de novo para a nossa indústria, professor? Ou a gente está um pouco à deriva nesse sentido? O governo não tem projeto nenhum. Quer dizer, o governo, a única coisa que o governo faz é um bom governo, mas ele está cercado, não é, por um Congresso neoliberal, um sistema financeiro neoliberal, as elites políticas e econômicas, políticas neoliberais, elites econômicas neoliberais. Então, está envolvido por pessoas perfeitamente, eu diria, cretinas. Modestamente diria que são perfeitos cretinos. Então, ele não faz nada, não tem como fazer. Quer dizer, qualquer coisa que ele se mexa, ele leva para o lado. Quer dizer, eu, por exemplo, falei agora de uma reforma tarifária. Não vai fazer. Eu falei para eles reconhecerem que pode existir a doença holandesa, porque nenhum governo até hoje reconheceu. O primeiro Lula não reconheceu e agora esse novo ainda não reconhece. Claro que os neoliberais, no intermédio, também não reconheceram que existe doença holandesa. Eu falei, vocês simplesmente reconheçam que pode existir, que atualmente não existe, porque a taxa de câmbio está no lugar certo, não há um boom de commodities, os preços estão normais, mas que pode haver, que nós temos um problema de doença holandesa. E que quando surgir o problema, o governo está preparado para, então, enfrentar o problema. Não precisa explicar como, de nada, só isso. Nem isso ele faz. Porque se ele falar isso, vai ser uma gritaria, né? E vai ter que explicar, não sei o que lá, tal, então não faz nada. Então, precisa de uma crise maior, né? Sem uma crise maior, não muda isso aqui, não. Não tem perspectiva de que mude, né? Essas elites são... Aí tem uma outra coisa. Nos Estados Unidos mudou. Mudou com o Trump e depois mudou com o Biden.
E agora está o Trump novamente mudando. Agora está confirmando a mudança que já tinha, que já aconteceu nos últimos 8 anos. Então essa mudança lá podia acontecer aqui. Mas o atraso das nossas elites é tão profundo, é tão arraigado, né, que não muda. Mas quer dizer, um dia vai mudar, um dia vai cair a ficha. Mas para que cair a ficha, como aconteceu com os americanos. Os americanos, um momento, caiu a ficha de que eles estavam tomando uma sova da China. E que a China estava adotando políticas desenvolvimentistas e eles continuavam com o neoliberalismo. E que isso não podia continuar. Então, quer dizer, eles acabaram mudando. Eles foram forçados a mudar e mudaram. Nós podemos também ser forçados a mudar. Mas forçados já estamos sendo. Nós precisamos que caia a ficha. Forçados e tem que cair a ficha. E parece que a ficha é mais difícil cair aqui. A dependência, o colonialismo é profundo. Professor, há 3 anos atrás eu entrevistei o senhor aqui no canal com o Zé Márcio Rego. Sim. E uma pergunta que nós fizemos na ocasião tinha a ver com essa questão política, exatamente, mas naquele momento não havia sinais muito fortes de que o Trump ia voltar ao poder, né? Naquele momento, o que as pessoas poderiam mais pensar é que o Biden ia ou ser reeleito, ou então outro candidato, né, ia dar continuidade a uma redemocratização, né, depois de um governo do Trump de desmantelamento, né, de instituições democráticas. Mas a gente viu o contrário, né? O senhor, naquela ocasião, falava que a sociedade teria reagido, de certa maneira, bem, né? Não permitindo que o Trump voltasse ao poder. E que no Brasil, também algo parecido no caso do Bolsonaro, poderia acontecer no caso dele não ser reeleito. E aí a gente viu o Trump voltando ao poder e a gente não sabe, está em aberto ainda o que vai acontecer aqui no Brasil na eleição do ano que vem, né? Como é que o senhor vê o possível impacto do Trump na questão nacional, em termos políticos, né? Não tanto econômicos, mais estrito senso, né? Como o professor Arthur perguntou, mas em termos mais políticos para a democracia brasileira. Como que o Trump pode ter algum efeito aqui nesses 2 anos e na eleição do ano que vem? Eu acho que não tem efeito nenhum. Quer dizer, as coisas que ele está fazendo são tão loucas e tão arbitrárias que isso não vai pegar bem no Brasil e não vai fortalecer o Bolsonaro ou um candidato do Bolsonaro, quem quer que seja ele. Isso não quer dizer que seja fácil que o Lula seja reeleito. Ele vai ser candidato à reeleição, isso está muito claro. E eu acho que ele continua sendo o candidato favorito, né? Inclusive, há muitas pesquisas que mostram que os candidatos à reeleição têm uma vantagem natural e tendem a ser reeleitos. Agora, pode ser que tenha algum efeito, pode ser que... Quer dizer, o Lula tem problemas difíceis, quer dizer, ele tem a inflação que ele está precisando controlar, e a inflação ainda não foi controlada, né? O Haddad conseguiu alcançar a meta fiscal, o que foi bom, isso deu uma força para o governo. Ele tem toda uma série de prioridades que ele está acabando de informar ao Congresso, e quem sabe o Congresso dá apoio para uma parte delas, por uma questão de bom senso. Enfim, mas é muito difícil prever o que vai acontecer daqui a 2 anos. Não.
Mas a sua pergunta é muito relevante. Cristina, quer? Então, Eu estou aqui pensando que eu escuto muito de empresas, CEOs, conselheiros, que o problema do Brasil se resume basicamente a educação, empreendedorismo, inovação e resultado primário. e o quê? Agora é a E última. resultado primário, né? E resultado primário. Eba! São os dois. Assim, se pudesse resumir, os grandes problemas brasileiros seriam resultado primário e educação ligada à produtividade, como se essa fosse a fórmula de sucesso, né? E olham para a China entendendo que ela executou essas etapas, né? E eu fico me perguntando como que nós poderíamos explicar para as pessoas que educação e resultado primário não são elementos suficientes para a promoção do desenvolvimento econômico. Então, quer dizer, o essencial é quando você tem um problema, quando a economia não está, que crescia, parou de crescer, você tem que descobrir qual é o fato histórico novo. Não foi educação, de forma nenhuma. Quer dizer, a educação que havia no Brasil em 1980, ou nos anos 80, era muito pior do que a educação que nós temos hoje. Houve um investimento grande em educação, depois da transição democrática, e aí eles falam também em instituições, as instituições estão melhores hoje, estou acrescentando a educação, falam em investimentos em infraestrutura, esse é um problema, porque o Estado não tem investido quase nada, e o setor privado investe muito pouco. Então, esse é um problema sério, que seria preciso encontrar uma solução. Mas o fato histórico novo principal é o fato de que o Brasil, não desde 1980, mas desde 1990, deixou de neutralizar a doença holandesa. Então, isso deu uma desvantagem competitiva. Depois disso, houve 2 ciclos de doença holandesa. E os 2 ciclos, então, foram altamente prejudiciais para a indústria, provocaram fortes ondas de desindustrialização. Quer dizer, o outro fato histórico é que a poupança pública é baixa. Era alta nos anos 70, mas baixou lá no começo dos anos 80 e até hoje continua a mesma coisa. E aí não tem solução fácil, porque é o mesmo problema de aumentar o investimento público, porque é a poupança pública que financia o investimento público. Esse não tem solução fácil, não. Quer dizer, contar com o investimento privado é insuficiente, então esse é um problema, né? Quer dizer, mas por aí, no fundo, são essas as questões mais relevantes. Porque é claro que há outras coisas. Hoje, por exemplo, eu li um artigo no Economist muito bom. Foi uma reportagem de um repórter bem competente, que não estava fazendo ideologia. Aquela revista faz ideologia, uma hora, um dia sim, outro não, e no outro dia também, né? Mas de vez em quando escapa, né? E essa matéria aqui escapou. Eles perguntam se o Brasil pode se tornar um campeão em descarbonização. Aí eles dizem o seguinte, que o Brasil tem um sistema energético muito favorável, porque nós temos as famosas hidrelétricas. Mas, além disso, eles dizem, nós temos vantagens substanciais na área da energia eólica e da energia solar. E eles, então, fazem umas previsões que já existem na literatura, e dizem que o custo da energia eólica e solar vai ainda
continuar diminuindo bastante nos próximos anos. Então, o Brasil tem condições especiais de poder, com essa energia, desenvolver uma indústria de energia verde, quer dizer, que se faz através da quebra da partícula de hidrogênio. Não sei como é que funciona isso, né? É por aí, né? E é uma técnica já comprovada. Então, e que isso, então, permitiria ao Brasil exportar muita energia, o que é uma coisa muito interessante. Então, isso é uma fonte de desenvolvimento que poderá acontecer para o Brasil, né? É uma coisa concreta, objetiva, se nós soubermos aproveitar essa oportunidade, né? Tem muita gente já envolvida nisso, né? O próprio governo está interessado nisso. Então, mas eu não sei até que ponto existe todo um sistema de ações coordenadas nessa área. Precisaria haver. Pois é, aqui eu gostaria de falar também, já que tem a sua experiência, né, como ministro da administração, sobre o desenvolvimento. Opa, caiu. Não, tá. Não, Você está aqui, Arthur? Tá, tudo tá bem. aí. Não, caiu aqui, teve meu celular tocando. A sua experiência como ministro da administração e a questão do Estado, tem um papel que o Estado tem, que é o de planejamento, né? Que, além da poupança pública, que é importante para o investimento público em infraestrutura, ciência, tecnologia e outras coisas, também existe a necessidade de planejamento de longo prazo. O setor privado não faz, né? Como é que a sua experiência na administração analisa a situação do Estado brasileiro hoje em relação a esse aspecto que é essencial para o desenvolvimento? Não. Primeiro que você tem absoluta razão de que é preciso planejamento. Quer dizer, não é planejamento geral, mas, por exemplo, para esse problema que eu acabei de citar, né, você precisa ter um planejamento específico para isso, né? E você precisa coordenar uma série de atividades, tem que estabelecer metas, né? É assim que os chineses fazem. É assim que nós fazíamos no passado, né? Então, isso é fundamental, né? Isso é perfeitamente viável, você tem razão. Você não precisa... É uma coisa diferente de aumentar a poupança pública. É usar melhor o que você tem, não é? Coordenando as atividades de maneira mais inteligente e melhor. Eu almocei com um grupo de jovens nacionalistas, né, que estão muito interessados nas nossas ideias, e eles me perguntaram alguma coisa sobre isso, que era como é que é? Mas quando é que nós iríamos voltar? Quando é que ia cair a ficha, como eu estava falando antes? Ou quando é que nós íamos perceber que nós precisamos voltar, por exemplo, a fazer planejamento de atividades mais ativamente? E um deles lembrou o Peter Evans, e aquele maravilhoso livro que ele tem, em que o Peter Evans mostra que os servidores públicos do Japão, eles se identificaram com os empresários, né, e fizeram uma aliança com eles para promover o desenvolvimento. Eu falei, não pode acontecer isso aqui no Brasil? Eu falei, olha, nós temos a nossa burocracia pública, os nossos burocratas são pessoas muito competentes, são muito melhores do que dizem aí. Mas eles estão na deles. Eles estão seguindo
as ideias dominantes que são neoliberais, eles também vão nela. Agora, se mudar, se houver alguma mudança nessa área, eles mudam também. Então, aí você pode aproveitar melhor a nossa alta burocracia, que realmente seria perfeitamente capaz de se identificar com um projeto de desenvolvimento nacional, ou pelo menos de algumas áreas. Eu não vejo dificuldade, mas é preciso para isso que haja uma espécie de mudança do clima geral, chamar assim. Professor, eu fiz uma conta, uma brincadeira. Eu coloquei um ponto percentual a mais de crescimento econômico para cada ano depois de 79, né? Depois do enfrentamento do segundo choque do petróleo. E um ponto percentual a mais, consistentemente, nos levaria a um PIB per capita de Portugal. Muitas vezes a gente procura balas de prata, mas uma gestão eficiente que perseguisse um ponto percentual a mais poderia dar um resultado de longo prazo bastante significativo, não? É verdade, sem dúvida. É que é difícil. O capitalismo é cíclico, né? Vai e vem, e esse ponto percentual, não é bala de prata, esse steady state, como gostam de dizer os economistas, esse crescimento equilibrado que vai para... Né? Não existe. Isso não existe, infelizmente. Para nenhum país, não é só para nós, não. Bom, o Zé Márcio não vem. Quando é que vocês vão me liberar? Eu queria só fazer uma pergunta. Como o senhor participa da Comissão Arnes de Direitos Humanos? Sei. E agora, sem nenhum pudor, né, o Trump, ao lado do Netanyahu, declarou que eles pretendem fazer da faixa de Gaza quase que um balneário, né? Vai virar a Flórida. E aí, eles já voltaram para trás, Regina. Mas eles estão saindo dos organismos internacionais, né? De uma maneira geral, o Trump está retirando todo o investimento que os Estados Unidos fazem nesses organismos. O senhor vê com preocupação o enfraquecimento da ONU e de todos os outros, né? Enfim, a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde. Olha, a ONU e a Organização Mundial da Saúde resistem. Quer dizer, não dependem do Trump ou dos Estados Unidos. Quer dizer, então, é claro que é ruim para eles. Da ONU, os Estados Unidos não saem, não é? Porque se os Estados Unidos saírem da ONU, é melhor a ONU sair dos Estados Unidos, né? E é perfeitamente viável tirar a ONU dos Estados Unidos, né? Ela já tem sede lá em como é que chama? Na Suíça, lá na... Sim. Qual é a cidade que eu esqueci? Genebra. Ela já está lá em Genebra. Quer dizer, ela pode ocupar aqueles prédios melhor, né? E depois ver o que faz, né? E os americanos que vão plantar batatas. Quer dizer, eles estão... Se eles querem se retirar, eles querem deixar de ser potência hegemônica, né? Eles se isolam e ótimo, né? O império, né, se enfraquece, o que é muito bom para nós, né? Agora, então é isso que eu posso responder para você. A pergunta é boa, mas acho que a resposta é essa. Não, existe um sistema internacional que foi construído durante muitos anos e que não vai acabar. A Liga das Nações acabou porque veio uma guerra, inclusive, não é? Mas agora não vai vir guerra nenhuma. O Trump não é uma guerra, o Trump é uma besteira, né? Uma guerra não vai acontecer. Ainda que o Zé Luiz Fiore, meu caro amigo Zé Luiz Fiore, diga que vai sempre ter uma guerra, não vai ter. Aproveitando que o professor Zé Márcio acabou saindo, não conseguiu retornar, né? Para a gente falar. Não conseguiu nada, ele está perdido por aí.
Tá, né? Vamos aproveitar para falar mal dele. Ele comentou comigo que o senhor fez um artigo para ele num livro de 70 anos e que o senhor acaba comentando muito sobre a parceria da docência que vocês. Ele disse que ele é seu eterno aluno, né? Mas vocês deram aula juntos por muito tempo, né? É verdade. Então, é um artigo que eu fiz e que foi bom que ele lembrasse, porque eu não tinha nem colocado no meu site. Vou colocar bem depressa, né? Quer dizer, porque ele vai publicar um livro. Ele tem um editor que vai fazer o livro. O título, eu não sei qual é o título, mas é uma celebração do Zé Márcio. E tem lá já, o editor que esteve visitando me disse que ele já tem, acho que 22 textos, os mais variados, né? E que alguns textos são bons, tem consistência, né? Então, o nosso querido Zé Márcio vai ter um belo livro em homenagem a ele, o que é muito bom, né? O Zé Márcio anda meio cabisbaixo desde que foi abandonado pela Marisa, mas ele pode viver perfeitamente sem a Marisa, né? Ele precisa aprender isso direito. E o livro ajuda. E também o carinho de vocês aí ajuda também, porque ele realmente ficou fragilizado. Então, estamos às vésperas dele completar 70 anos, então precisamos comemorar, né? Precisamos. Mas não se preocupe que ele comemora por sua conta. Não, a gente tem que ajudar a comemorar. Mas falando em livro, parece que teremos um livro seu em breve, não? Bom, livro meu? Não, tem um livro meu que vai sair daqui a alguns dias. Hoje está saindo, lá na Inglaterra, afinal, o meu livro The Rise and Fall of Neoliberal Rentier Capitalism. Nem acredito, porque demorou muito para sair esse livro. Deu a revisão da Oxford é infernal. Mas vai sair por um preço bem razoável, então parece que... Não. Por outro lado, aquele meu livro sobre o novo desenvolvimentismo também vai agora sair, está saindo já saiu, pela Elgar, que editou o primeiro, em paperback, e também por um preço bem baixo. Então, para nós não adianta muito, porque nós já temos a edição brasileira, que é mais fácil e melhor. Mas, de qualquer forma, isso vai permitir que um número maior de acadêmicos no exterior se interesse pelas nossas ideias aí. Enfim. E eu tenho um livrinho que vai sair daqui a pouco, esse é novo, que é o livro que se chama Estagnação e Projeto Nacional. É um livro pequeno, que também a mesma editora, como é que é o nome da minha editora agora? Contracorrente. A Contracorrente vai publicar também agora, dentro de uns 3 meses, por aí. O livro deve estar ficando pronto. Ainda não. Então essas coisas continuam a acontecer. Vamos ver. Então, dê um abraço para o Zé Márcio, né? Eu agradeço muito terem me ouvido, né? E eu ter enganado vocês o que eu pude, né? Nós que agradecemos muito. Nós agradecemos. Tá bom. E eu estou precisando assistir os seus programas de filosofia, mas eu sempre esqueço, não sei por quê. Você tem também isso em podcast também? Tem algumas, não todas. Sei. Tem algumas que eu passei só para o áudio, né, no Spotify.
Eu preciso fazer com todas, mas ainda não tive tempo de transformar todas elas em podcast. Tá bom. Ok. Então tá valendo. Obrigado, Obrigada. professor Luiz Carlos Privilégio. Bresser Pereira. Mais uma vez um prazer recebê-lo aqui. Obrigado também, Regina, Cristina e Arthur, por participarem dessa live. Um agradecimento também ao Zé Márcio Rego e a todo mundo que assistiu a gente aqui. Até mais, pessoal. Fiquem ligados aí nas próximas.